Baiana. 7h mais 8. Wellington Maciel Paulo, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e Mário Diniz, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado da Bahia. Wellington Maciel Paulo, bom dia. Bom dia, Adelson. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. Estamos aqui para... Paralisação dos auditores fiscais, é isso? Ok. Nós estamos numa atividade junto com a maioria dos servidores públicos federais, reivindicando reposições salariais e por uma campanha por melhores condições de trabalho. Nesse contexto, a nossa categoria entendeu realização de paralisações semanais, como forma de chamar a atenção e pressionar o governo para atender às reivindicações da Auditoria Fiscal do Trabalho. O que pode causar uma paralisação dessa para a sociedade? Adelson, a inspeção do trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, ela tem, nós entendemos, ela tem uma importância relevante no sentido da fiscalização da legislação do trabalho, da fiel aplicação, da legislação trabalhista, na orientação aos trabalhadores que dioturnamente comparece às instalações da Superintendência Regional do Trabalho, não só em Salvador, como nas cidades do interior, Feira de Santana, Camaçari, buscando orientação e socorro à auditoria fiscal, porque é a primeira porta que o trabalhador busca quando tem os seus direitos trabalhistas, de certa forma, suprimido, é buscar o órgão do Ministério do Trabalho. Nesse sentido, com muito pesar, com muita dor, que a categoria teve que tomar essa decisão. Entendemos que poderia ser uma coisa maior, mas estamos fazendo unicamente uma vez por semana para justamente que o governo se sensibilize e venha buscar um patamar melhor de negociação com os servidores públicos de modo geral e com a Auditoria Fiscal do Trabalho de forma particular. Mário Diniz é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado da Bahia. Quais são as principais reivindicações da categoria, Mário? Bom dia. Bom dia, Adelson. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. Adelson, o Ministério do Trabalho, como falou meu colega Wellington, ele tem um conjunto de atribuições que dizem respeito ao cumprimento da legislação trabalhista e à prevenção de acidentes do trabalho. A gente tem progressivamente aqui no estado da Bahia perdido colegas na carreira pela aposentadoria e não existe reposição desses colegas. O efeito concreto dessa situação é que tem aumentado em todo o Brasil e também no estado da Bahia de forma significativa os acidentes de trabalho. Vocês, lamentavelmente, volta e meia são chamados a fazer cobertura de acidentes fatais de trabalho ou acidentes de trabalho em geral. E uma parte importante dessa tragédia que não aparece é a falta de estrutura do Ministério do Trabalho para atuar na prevenção disso. Então, não é meramente uma reivindicação salarial, é uma reivindicação de reaparelhamento do Ministério do Trabalho no aspecto material, de estrutura, mas também de servidores da carreira da auditoria fiscal, para que a gente possa voltar a prestar um serviço de qualidade à sociedade, protegendo os trabalhadores na sua atividade laboral. Na Bahia são 7h mais 12, e vocês atuam em mediações importantes, em conflitos, fiscalizações de empresas, acidente de trabalho, trabalho infantil, não é isso? Perfeitamente. São vários projetos que incluem desde o resgate de trabalho escravo, inclusive um dos projetos de maior renome internacional do Brasil no aspecto do mundo do trabalho, é a sua política de combate ao trabalho escravo e combate ao trabalho infantil, e nós vamos passando pela prevenção de acidente do trabalho, fiscalização da legislação trabalhista, até a intermediação de conflitos coletivos do trabalho e negociações coletivas. O Ministério do Trabalho, através da Superintendência, atua muito ativamente nas grandes negociações salariais das categorias. Mas volto a dizer, Adelson, é muito mais um desdobramento pessoal dos servidores do que uma estrutura efetivamente qualificada para isso. Para você ter uma ideia, hoje o Ministério do Trabalho funciona num prédio na Avenida 7 de Setembro, onde os 2 elevadores estão quebrados,
onde não tem em funcionamento uma central de ar-condicionado e não tem acessibilidade a portador de deficiência. Essas condições, Adelson, por si só, já justificariam a interdição da repartição, assim como a gente faz aí na rua, para você ter uma ideia do nível de deterioração que chegou à estrutura do Ministério do Trabalho, não só no aspecto salarial, mas no aspecto material. Já eu volto então aqui, o Vim de Sociedade, né, com esses dois representantes, nacional e local, né, dos sindicatos, dos auditores fiscais do trabalho. Né? Há a possibilidade de greve, realmente, né, porque por enquanto é uma paralisação, não é isso? Paralisação dos auditores fiscais, mas e aí? Né? Podemos ter uma greve? Acredito que não, né? Acredito que o governo vai se sensibilizar, né, com essa situação, e não é a intenção, em forma nenhuma, hipótese alguma, existe a cogitação da categoria de participar no movimento de paredista. Ela só irá se ela for levada às últimas consequências por parte do governo. O brasileiro economiza no básico e mantém luxo nas compras. O brasileiro prefere economizar na farinha de trigo, no óleo, na marca do macarrão, mas na hora de comprar o sabonete ele prefere o mais caro. O presunto também o mais famoso, segundo pesquisa aí divulgada nacionalmente. O brasileiro prefere economizar no básico. 7h19. Tem gente que não tem nem como economizar em nada, né? Situação difícil como tá, terrível. Pois é. Não, me deixe, viu? O cara sai e volta, não tem dinheiro para comprar um biscoito para o filho. 7h19. O Wellington Maciel Paulo e Mário Diniz são representantes do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado da Bahia. São quantos auditores no Estado da Bahia, Mário Diniz? Atualmente, cerca de 150 profissionais da Auditoria Fiscal do Trabalho estão lotados no Estado da Bahia, distribuídos em 7 gerências estaduais. E como é que é? Esse número insuficiente, né? Não, absolutamente insuficiente, né? O número preconizado pelo nível de atividade econômica do país e do Estado, numa fórmula que a OIT recomenda, a Organização Internacional do Trabalho, aponta para no mínimo o dobro dessa quantidade atuando no Estado da Bahia, e também a mesma situação se reflete no resto do país. Wellington Maciel Paulo, hoje, agora, está havendo fiscalização em função da paralisação? Nós estamos com a nossa atividade normal, nós estamos fiscalizando, a fiscalização está cumprindo. As empresas estão cumprindo o seu papel com muita deficiência, a questão de falta de combustível, a questão da própria segurança do auditor fiscal. Os colegas se deslocam para fiscalizações, muitas vezes em locais inseguros, pondo em risco até a sua própria vida, mas os colegas continuam na fiscalização. A fiscalização, ela continua, é um compromisso que a categoria tem com os trabalhadores, do qual não pode abrir mão. O nosso movimento é de paralisação semanal, e essa semana está prevista a paralisação, na verdade, não é da fiscalização. A paralisação são das atividades internas que diz respeito à fiscalização. São aquelas atividades que são desenvolvidas nos plantões lá na Superintendência Regional do Trabalho. A orientação ao trabalhador, a homologação de rescisão de contrato de trabalho, a questão do cumprimento de cotas para as empresas com pessoas portadoras de necessidades especiais, a questão do retorno das fiscalizações do trabalho infantil, a questão da própria verificação da regularidade do FGTS, são as atividades internas da inspeção. Mas paralisações estão previstas? Então, nós estamos com um calendário de paralisações. A categoria deliberou a nível nacional, através do nosso sindicato nacional, em realizar esse tipo de atividade em princípio até o mês de agosto, e depois nós vamos fazer a avaliação do nosso movimento. Queremos que o governo sente à mesa de negociação. Existe uma mesa de negociação no Ministério do Planejamento,
em Brasília. Gostaríamos que o governo chamasse a categoria, ouvisse as nossas demandas, entendesse a importância... É nacional a paralisação. O movimento é nacional. O movimento é nacional. É nacional, Deus. O movimento é nacional. Agora, condições de trabalho, as condições que vocês citaram aqui são mais locais? Então, não. Lamentavelmente, esse é um quadro nacional. A gente entende que o governo federal, nos últimos anos, não vem dando o devido prestígio ao Ministério do Trabalho. A gente percebe que em várias unidades da federação existem sedes de superintendências regionais de trabalho interditadas. Muitas delas estão interditadas por completa falta de utilização, de uso. A Bahia, em particular, vem recebendo essa situação nos últimos anos e, ultimamente, a coisa chegou a um ponto tal, conforme colocou o colega, que nós estamos praticamente em situação de já no limite de qualquer forma de utilização daquele prédio para o exercício das atividades profissionais. Mário Diniz, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho no Estado da Bahia. O atendimento ao público está sendo feito? Adelson, dentro da precariedade já relatada pelo colega Wellington, continua sendo feito, né? O que tem ocorrido são as paralisações do atendimento nos dias em que a categoria tem deliberado a paralisação. O Ministério do Trabalho, Adelson, está fazendo que nem você viu na pesquisa, está economizando do básico, né? Botar para funcionar um elevador dentro de uma repartição pública, impedindo que as pessoas tenham um elevador para construir palácios suntuosos em Brasília. Então, se a gente gastasse melhor o dinheiro do contribuinte, certamente a gente não chegaria a esse tipo de condição. Então, assim, o que a gente tem atendido, né, esse desdobrado no atendimento lá na superintendência, em momentos de absoluto constrangimento do servidor frente à precariedade do trabalho. Para você ter uma ideia, hoje um cadeirante ou qualquer pessoa que necessite de condições especiais de deslocamentos não tem como entrar na repartição pela falta de acessibilidade, o elevador não funciona. Nem os profissionais, para você ter uma ideia, nós temos profissionais portadores de necessidades especiais, eles ficaram sem local de trabalho porque as suas salas estavam em pavimentos superiores, não tinham mais como comparecer ao local de trabalho. Chegamos ao fundo do poço, Adelson. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego é ligada a vocês também? A superintendência é a descentralização administrativa do Ministério do Trabalho. Então, quando a gente fala assim, o Ministério do Trabalho, a gente está falando da superintendência. Antigamente chamaram também da Delegacia do Trabalho. Delegacia do Trabalho. Quanto ganha um auditor fiscal do trabalho? Um auditor fiscal do trabalho hoje tem sua tabela inicial em torno de R$15 mil. O piso, o salário de acesso à carreira. Vocês têm uma ideia de paralisação uma vez por semana, Wellington? Então, esse é o movimento, né? Nós estamos também, não é só esse movimento, a questão da paralisação é importante, até para que a gente possa fazer a avaliação do nosso movimento. Existe também a questão que diz respeito à não participação em atividades externas, que nós somos bastante convocados por entidade, por órgãos, para prestar palestras, informações, em função da especialização da Auditoria Fiscal do Trabalho, que são profissionais, normalmente, que têm conhecimento naquela área, na área trabalhista, de forma bastante reconhecida pela sociedade. E nós também deliberamos isso no sentido de que nós não iremos também, nesse período de campanha salarial, levar as informações quando nós formos chamados para participar de atividades externas. Não só a paralisação. A paralisação a gente entende como importante para chamar a atenção da sociedade, fazer a avaliação do movimento, mas também existem outras formas de mobilização que nós também estamos buscando. Obrigado, Wellington Maciel Paulo, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, e Mário Diniz, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado da Bahia. Obrigado a vocês.
Adelson, agradecer o espaço colocado e mais uma vez informar a sociedade, aos usuários e trabalhadores que nessa quinta, dia 23, estará ocorrendo mais uma paralisação nas dependências da Superintendência Estadual do Ministério do Trabalho. Wellington, um abraço. Obrigado, Adelson. Obrigado pelo espaço.